Tanto que lá tem até associações ligadas ao tema e que não ficaram nada satisfeitas com a abordagem do filme. Inclusive até acusando o filme de humanizar comportamentos que não deveriam ser humanizados. Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Essa quinta-feira chega com 2 estreias para comentar aqui no Em Cartaz. E você fica por dentro dessa e de todas as novidades dos cinemas. Então, vamos ficar mais juntos. E como a gente faz isso? Com a sua inscrição aqui no canal, com o seu like aqui no vídeo. E acredite quando eu digo que é muito chato ficar pedindo isso. Chato para mim, chato para você, mas é necessário. Então, please, inscrição no canal, like no vídeo e vamos em frente. Bom, nossa primeira estreia na semana é o drama cômico, que você talvez possa chamar também de comédia dramática, O Drama. Robert Pattinson e Zendaya são os noivos que vivem a expectativa da semana do casamento, até que ela faz uma revelação que vai abalar a relação entre os dois. Eu devo confessar que fazia tempo que um trailer não me deixava tão intrigado para me fazer querer ver o filme quanto esse de O Drama. Porque tem vários trailers que provocam essa vontade na gente, mas fazem isso já meio que entregando todo o jogo, né? Já deixando claro do que se trata e o que dá pra gente esperar do filme. Nesse caso aqui, não. Ele deixa no ar, né, qual é o segredo, o tal segredo terrível que ela guarda e que deixa o noivo e a amiga tão chocados. Eu sei qual é, mas o trailer fez um trabalho tão bom em esconder isso e em instigar a curiosidade que não sou eu que vou estragar a surpresa. Mas eu já adianto que é algo que envolve um drama profundo em vários lugares, inclusive no Brasil, mas que é particularmente perturbador nos Estados Unidos. Tanto que lá tem até associações ligadas ao tema e que não ficaram nada satisfeitas com a abordagem do filme. Inclusive até acusando o filme de humanizar comportamentos que não deveriam ser humanizados. Eu entendo a crítica, mas também entendo que ações feitas por humanos fazem parte da condição humana. E querer negar isso, tratar como algo sobrenatural, ou animalesco, ou de qualquer outro modo desumano, só atrasa a compreensão de por que essas ações acontecem. E quanto menos a gente compreende, maior a chance de que isso aconteça de novo. E de novo, e de novo. A gente tem que entender que pessoas são capazes de coisas horríveis, indizíveis, pavorosas, e que, ainda assim, elas continuam sendo pessoas. Continuam tendo qualidades e defeitos e pessoas que as amam mesmo com esses defeitos. E que, como humanos, elas devem responder pelo que fazem. Eu sei, é difícil e até meio chato falar sobre tudo isso sem revelar do que se trata, mas logo eu volto aqui para fazer uma crítica com spoilers de O Drama. Por hora, vamos destacar esse elenco aí. Afinal, a dupla de frente que está aqui é de muitíssimo respeito. O britânico Robert Pattinson já tinha alguns poucos papéis na carreira, incluindo até uma chance em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando ele foi escolhido para estrelar Crepúsculo ao lado de Taylor Lautner e de Kristen Stewart, com quem, aliás, ele namorou. Disparado o melhor ator ali, ele não encontrou dificuldades para se destacar, o que poderia ter sido também uma armadilha, já que ele poderia ter ficado marcado como o carinha do Crepúsculo, ou o vampiro daquele romancezinho adolescente. Mas, graças a escolhas certeiras de projetos, ele foi driblando esses obstáculos. Trabalhou ao lado de bons atores, como Reese Witherspoon e Christoph Waltz em Água para Elefantes, ou com Uma Thurman em Bellamy, o Sedutor, ou ainda com Guy Pearce em The Rover, a Caçada. E com grandes diretores, como David Cronenberg em Cosmópolis e em Mapas para as Estrelas também, e Werner Herzog em Rainha do Deserto. Como você pode ver, nenhum filme que fosse um mega sucesso, mas os tipos de obras que firmam um ator em Hollywood. E essa solidez de carreira permitiu que ele pudesse ser reposicionado em projetos que combinassem as duas coisas, ambição artística e também ambição comercial. Casos de Tenet, do Christopher Nolan, Mickey 17, de Bong Joon-ho, né, o diretor do Parasita, Morra Amor, com a Jennifer Lawrence, e a nova versão do Batman, cuja continuação, no ano que vem, está entre os próximos projetos dele, com lançamento, como eu disse, para 2027. Mas, ainda esse ano, ele vai poder ser visto nos cinemas pelo menos mais 2 vezes,
em Duna Parte 3 e em A Odisseia, onde ele vai se reencontrar com Christopher Nolan. E olha só que coisa, hein? Nesses dois filmes, Duna Parte 3 e A Odisseia, ele vai se reencontrar também com a companheira dele em O Drama, Zendaya, que, claro, é outro grande nome para a gente prestar atenção agora. Ela não está tão adiantada na carreira quanto ele, até por ser 10 anos mais nova, mas está no caminho certíssimo. Começou, como tantas e tantos, com o rótulo de atriz da Disney em séries e filmes para TV mais voltados para o público infantil. O que também é uma armadilha da qual muitos não escapam. Paralelamente, ela foi desenvolvendo uma bem-sucedida carreira como cantora. E aí, quando finalmente estreou no cinema, foi logo em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Bum! O passo que faltava rumo ao estrelato. E assim como com Robert Pattinson e Kristen Stewart, o envolvimento romântico com seu parceiro de cena, né? No caso, Tom Holland. Mas aqui também, embora o relacionamento seja bem mais duradouro, com eles ainda estando juntos, né, na verdade, ela não deixou que isso definisse sua carreira. Pelo contrário, continuou em grandes projetos, como a trilogia Duna, onde ela está desde o começo, ou a nova versão de Space Jam, ou ainda a série de grande sucesso Euphoria. Sem esquecer de filmes onde ela tem até mais espaço para mostrar seu talento, como Rivais. Dona de uma beleza exuberante, de uma presença na tela carismática e charmosa, ela se firmou também fora das telas, como ícone fashion e referência para as meninas mais jovens. E por favor, não se surpreenda se um dia você a encontrar com um Oscar nas mãos. E além dos já citados Duna Parte 3 e A Odisseia, ela também vai estampar mais uma vez as telonas em 2026 em Homem-Aranha, Um Novo Dia. Ou seja, ainda vamos falar muito de Robert Pattinson e de Zendaya aqui no Em Cartaz esse ano. Ah, mas eu não posso mudar de assunto sem falar que o elenco de O Drama conta também com a ótima e gracinha Alana Haim, do trio de música pop Haim, que ela mantém com as irmãs, e que estreou nos cinemas já chutando a porta em Licorice Pizza, e que pôde ser vista mais recentemente, dirigida de novo por Paul Thomas Anderson, no grande vencedor do Oscar desse ano, Uma Batalha Após a Outra. Agora ela faz a amiga da Zendaya e eu te desafio a tirar os olhos dela se puder. Agora sim, O Drama está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 46 minutos. Nossa segunda e última estreia da semana aqui no programa é o drama de ação brasileiro 5 Tipos de Medo. Bela Campos é a enfermeira presa em um relacionamento abusivo com o traficante da comunidade local, interpretado pelo rapper Xamã. Ao mesmo tempo, ela se envolve com um paciente de quem ela ajudou a salvar a vida, papel de João Vitor Silva. Se em O Drama eu destaquei aqui o elenco, aqui eu quero destacar o diretor. Claro, dá para falar da Bela Campos, que está aqui, que se tornou uma estrela nacional depois de ser uma das protagonistas da nova versão da novela Vale Tudo, e que aqui faz sua estreia no cinema, assim como o Xamã. Dá para falar também do João Vitor Silva, que fez um dos refugiados no prédio da Dona Sebastiana, né, em Um Agente Secreto. Tem tudo isso, mas eu chamo a atenção para o Bruno Bini, porque ele é alguém para a gente ficar ligado. Depois de passar quase 20 anos fazendo curtas-metragens, entre eles uma versão inicial de 5 Tipos de Medo, chamada 3 Tipos de Medo, ele fez sua estreia na direção de longas com um filme chamado Loop. O timing foi péssimo. O filme ficou pronto para ser lançado em 2020, bem quando estourou a pandemia de Covid, que, aliás, quase matou o próprio Bruno. Loop chegou às telonas em 2021, mas ainda foi atrapalhado pela pandemia em uma época em que muita gente ainda não se sentia segura para ir aos cinemas. Uma pena, porque ali ele demonstrava que não estava muito disposto a se conformar com aquilo que se espera de um filme brasileiro. Afinal, quantas vezes você se lembra de uma produção nacional sobre viagem no tempo? Bruno Galhaço interpretava o homem que voltava repetidamente para o passado para salvar da morte a namorada, papel de Bia Arantes. Nessa sua volta aos longas-metragens, com 5 Tipos de Medo, ele nos leva a um cenário aparentemente mais familiar para o nosso cinema, que é o da violência nas periferias das grandes cidades. Mas essa familiaridade não vai muito além disso. Para começo de conversa, esqueça Rio ou São Paulo.
Aproveite para esquecer também Salvador, Recife ou qualquer outro lugar do Nordeste. Esse novo filme se passa em Cuiabá, onde nasceu o Bruno Bini e onde ele rodou também a obra. Algo bem corajoso, por sinal. A coragem também se aplica ao roteiro e à edição, ambos também assinados pelo Bruno. Ele fragmenta a narrativa e bagunça as linhas do tempo, o que exige controle absoluto dos elementos do roteiro, para que ele não desmorone no abismo da confusão. E também exige confiança no público, na capacidade do público em seguir interessado, ainda mais em tempos de TikTok, conteúdos cada vez mais rápidos, mastigados e chamativos. Eu acho que o caminho é bem por aí. Eu fico curioso para ver o que mais o Bruno Bini tem guardado para a gente no futuro. Até lá, 5 Tipos de Medo está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 49 minutos. Tchau!